Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast Conversa com a População Macaense. E hoje eu tenho dois convidados, um macaense e um... Teresinense. Mas a gente vai contar essa história para vocês agora. Eu estou recebendo o Tiago. Sim. E o Ricardo, professor de Educação Física. Isso aí. Falar um pouquinho de você, Tiago, primeiro. Você veio a convite do professor Ricardo, tem uma história de transformação de vida, mas sobre a vida pessoal, você veio para cá, para Macaé, com quanto tempo? Então, eu sou de Teresina, no Piauí, né, no Nordeste. Sim. E cheguei em Macaé no ano de 2003, eu tinha 17 anos, e aí eu vim por causa dos meus pais. Meus pais vieram, minha avó morava aqui, meu pai veio, então automaticamente veio minha mãe, depois veio eu, depois veio meu irmão. E aí eu, na época, tinha 17 anos, morava com meus pais. Sabia de nada. Sabia que eu precisava sair de onde eu estava, isso eu sabia. Eu sabia que meu futuro não era em Teresina, no Piauí, isso eu já sabia, porque eu sempre quis sair de lá, para ir para um local melhor, que pudesse me dar uma estrutura melhor quando eu crescesse e decidisse fazer alguma faculdade, né? Então, foi exatamente para onde eu vim, para um local que me deu essa suporte, né, toda essa situação. E aqui estou eu, 21 anos em Macaé. 21 anos em Macaé. E que você, legal. Ricardo? Então, sou macaense, né? Nascido e criado, né, ali no SEAB, né, no Parque Aeroporto. E, assim, amo minha cidade, amo Macaé, vi Macaé crescer em questões territoriais, né? E é lindo, né, ver o quão Macaé conseguiu acolher e abraçar essas pessoas que vieram de fora, né, e que ajudaram, né, ao meu ver, a Macaé crescer, Macaé ser o que é hoje também. Né? Processo, né? É um processo. Eu sempre falo aqui que a gente tem imigrantes, né? Chamam as pessoas que vêm de fora de imigrantes, porque nós somos imigrantes em algum lugar. Eu também não sou de Macaé. E a maioria das pessoas que vêm falam justamente disso, o quanto Macaé recebe bem as pessoas, né? É um lugar acolhedor, receptivo. Mas você era do SEAB. SEAB, isso. Fala um Eu pouquinho cresci da sua ali. vida ali no SEAB, que você estava comentando comigo ali atrás. Isso. SEAB foi uma fase, né, minha infância, né, e juventude ali, adolescência, uma fase em que eu desenvolvi muito nas questões de caráter, né, de conhecimento. SEAB ali, nosso bairro, tinha muito naquela época projetos sociais e voltado para o esporte. Lógico que vocês vão ver mais para frente. Tudo foi puxando, tudo foi meio que acontecendo e aparecendo na minha frente. E com isso eu fui vendo também Macaé crescer ao seu redor, né? O SEAB cresceu ao redor, melhor dizendo. Por exemplo, eu lembro do SEAB que a gente só tinha uma estradazinha para ir até ali ao Barreto, né, onde tem um campo de futebol, em que o meu pai já jogou bola ali, né, ia jogar futebol, aquelas peladas de finais de semana, e voltava para o SEAB. Era chão batido? Oi? Era chão batido? Não, ali era grama, né? Algumas vezes era ali, outras vezes meu pai ia jogar na serra mesmo, da onde ele saiu, né? Ele era de Trapiche, né? Serra de Macaé. Então só tinha aquele pedacinho ali e todo mundo conhecia todo mundo, né? Ali era o neto de fulano,
sobrinho de ciclano, filho não sei de quem, e todo mundo se conhecia, e de repente começa a crescer Macaé. Eu vejo Macaé crescendo, né, ajuda mesmo, hoje que é um bairro muito grande, Lagomar, né, onde tem a maior população. Eu lembro daquilo dali, não existia casas ali, né, a gente às vezes passava somente pela estrada, indo em direção a Campos, só havia mato ali, restinga e etc, né, naquela região ali do Lagomar, etc. E eu vi aquilo tudo começando a crescer, de repente, novas pessoas chegando, novas amizades e novas culturas também, né? Porque acaba você... E isso eu acredito que isso fez com que Macaé desenvolvesse muito, porque as pessoas vieram... Mentes, né? Mentes diferentes, comunicando, se juntando. Isso, e foi crescendo, cada um lutando para poder se desenvolver e crescer, e com isso Macaé cresceu, né? E veio formando esses bairros hoje que também são muito importante aqui para nossa cidade também. Thiago, você 20 anos aqui, qual é a principal diferença que você percebeu nesse período? Você tinha 17 anos, né? Agora já tem família, já mais velho. Qual a principal diferença que você percebeu nesse tempo em que Macaé... 20 anos de vida aqui, né? Então, na verdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção em Macaé foi que quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido, né? Isso que o Ricardo comentou. Sim. E aí, justamente por causa da cultura, né? A gente tem muitas pessoas de fora, muitas pessoas, assim, muita multidão ali misturado, né? Em vários locais, né? E, assim, o que eu posso perceber é que durante esse período todo que eu estou aqui, a cidade com certeza é outra. Não tem como a gente pensar que não é. É impossível a gente falar que não é. Tudo muda, né? Tudo muda. Aí, até mesmo o cenário econômico também mudou, né? Com tudo que aconteceu, o cenário econômico mudou, mas o que eu vejo é só para melhoria, que eu consigo enxergar que só foram coisas boas, né, que me ajudou pelo menos a crescer em todos os sentidos, profissionalmente, como pessoa, sei lá, como saúde também, enfim, de todos os sentidos. A gente vai falar um pouquinho de saúde. Só me ajudou a crescer. Não tenho nada, sinceramente, a dizer, faltou isso, faltou aquilo. Eu realmente gosto muito de Macaé. Minha esposa é macaense, né? Então, eu gosto de Macaé. Não tem como. Você tem filhos? Tenho um filho. Quantos anos? Ele tem 4 anos. Estuda Em Macaé. Sim, na creche. O dia todo. Tranquilo? O dia todo, sim. Exatamente. Minha esposa, ela é servidora pública, né? Então, ela trabalha na área de educação e meu filho estuda exatamente onde ela trabalha. Que bom! Aí fica o dia todo na creche, lá, com ela suporte. Ela pode olhar e tal. Pode dar o suporte ali inicialmente, né? Sim, mas ele fantástico. é uma turma diferente, são turmas diferentes, né? Tá. Mas ele consegue, sim. Eu quero perguntar para você e para você, porque eu sei que você veio aqui por causa de uma mudança, né, de vida que vocês juntos, né, junto com o outro, acabaram provocando, né? Eu acho que você muda também alguma coisa, ele muda alguma coisa, que você tem que se adaptar, né, à realidade de cada... Sim, sim. Mas primeiro eu quero saber dessa sua questão na infância. Quando que você se viu se descobrindo na área do esporte? O esporte. Esporte é uma ferramenta fantástica, né? Eu costumo falar que o esporte ele tem a necessidade de ser dado mais importância, né, do que é atualmente. Quando eu comecei no esporte, exatamente com o objetivo dos professores, no caso o Iris, né, que era o meu professor de educação física, na Escola Municipal Cláudio Moacir de Azevedo, e a professora Rosa também, eles começaram a me colocar no esporte, que percebia uma aptidão, né, de prática esportiva, sempre estava inserido em tudo, para poder me ajudar e me auxiliar também nas questões escolares. Né, porque uma coisa não caminhava tão junto com a outra, né, nem sempre era perfeito, mas eles perceberam isso, que era uma ferramenta de me trazer um pouco mais para a questão, um acolhimento, né, por questões pessoais e etc, mas assim, eles perceberam isso e me abraçaram, não só eu, né, Iris e Rosa, eles ali no Cláudio Moacir, nesse período, são 2 pessoas ímpares, né? São professores da rede pública de Macaé. Eu nem sei se talvez já deve estar se aposentando já, mas são 2 pessoas ímpares e que fizeram diferença não só na minha vida, como de outras. Se eu trouxesse outros colegas em condições semelhantes à nossa ali no Cláudio Moacir, eles irão falar. E o esporte veio e eu percebi que era diferente. Eu comecei a me preocupar, eu comecei a aprender primeiro, eu perco, nem sempre eu ganho. O que eu faço com isso?
né? Isso tudo o esporte Muito foi me ensinando, isso dentro da escola. Porque a gente vive numa sociedade hoje que cobra que a gente seja Ganhe bom em sempre, tudo. e não é assim. E não é assim, não dá para ser assim, né? Aí você deixa de ser humano com você mesmo, e às vezes você pode até passar por cima de coisas que não deveriam, porque você quer vencer a todo custo. Isso tudo o esporte me ensinou dentro da escola, né? Daí eu cresci falando, eu vou ser professor de educação física por causa de Iris e Rosa. Por causa desses dois professores. Né? Eu quero fazer por eles o que eles fizeram por mim, e o que eu participava muito era do atletismo, do GEM e do GEP, né? Cheguei a participar do JAI também. Com duas meninas, isso, com o Hiller, né? Ele foi o único que continuou daquela época com atletismo aqui em Macaé, mas havia na Serra, né? Com o professor Serginho também, era um cara que ajudou muito o atletismo na nossa época, né? Iris e Rosa, conforme eu falei ali no aeroporto, no SEAB, no Cláudio Moacir. E assim, eu aprendi muito com o atletismo. O atletismo foi onde me fez assim, eu vou fazer isso também por outra criança, né? Não foi bem assim, né? A gente adquire família, a gente, né, filho, tal, casa. E com isso eu falei, peraí, eu tenho que pensar um pouquinho em mim. E não consegui colocar em prática o trabalhar com criança dentro da periferia ou uma comunidade, para dar uma nova realidade, uma nova possibilidade, perspectiva de vida, né? Que é o que eu tive. Eu tive isso era fantástico. Comecei a trabalhar, fui para escolas privadas, eu trabalho em escola privada, né? E com isso eu fui tentando passar um pouquinho do que eu vivi, né? Mas também eu aprendi muito na escola privada. Você era de escola privada? Pública? Eu fui do Cláudio Moacir, escola municipal do Cláudio Moacir. Você estudou em escola pública ou privada? Estudei em escola pública, estudei na Luiz Ride. Eu finalizei meu ensino médio aqui em Macaé, 3º ano. Você como professor e seu filho está na escola, você vê a diferença no ensino ao longo do tempo? Houve alguma mudança, alguma diferença? Daquela época para hoje? Então, existe, é um assunto tendo, né? É uma linha bem sensível, que às vezes para você falar. Tem mas casos existe, e casos, né? existe uma diferença sim, né? A primeira diferença que existe é para a população, para a humanidade hoje, para a população hoje, como eles vê o professor, como ele vê a educação. Independente da estrutura que tem o espaço, quando você não valoriza o seu professor, né? E isso assim, eu falo com muita certeza, quando o professor ele não é uma autoridade, quando o professor deixa de poder falar qual é o melhor caminho para aquela turma, por N motivo, a educação ali de certa forma acaba. Não entendeu? Funciona. Não funciona, porque por mais que a gente aprenda e aprende mesmo com nossos alunos, com nossos pais, com essas pessoas, a gente também está ali para ensinar algo, para poder acolher, para poder amar. E muitas das vezes eu não vejo e valorização não é somente na questão financeira, né? E se você conversar com qualquer professor, você pode pegar qualquer professor da rede pública de Macaé ou da rede privada. A questão do respeito, a questão não é a questão financeira, óbvio, tá? Todo mundo claro, precisa para cuidar. Mas o financeiro, ele tá andando, mas a questão do respeito e de quem é o professor, muitas vezes hoje, porque eu sou, muitas vezes você ouve, porque eu sou advogado, porque eu sou médico, porque eu sou... Desvalorizou. Mas eu sou um professor, e sem o sabe? professor não tem médico, não tem nada disso. Não tem o vendedor que precisa de técnicas de vendas, né? Não tem, né? A comunicação, para quem é vendedor, eu também fui vendedor, né? Trabalhei um tempo. Para quem é vendedor, a comunicação é muito importante, né? E você aprende na escola, entendeu? É numa aula de português, é uma aula, enfim. Então, eu penso que a diferença, o problema da educação da nossa época para hoje em dia se dá muito pela valorização do profissional. De fato, quem é a autoridade ali é o professor. Não estou falando autoritarismo, não estou falando, né? Sim. Eu estou falando autoridade se a pessoa realmente... Eu estou aqui, a turma é minha, e professor, eu confio em você, é com você.
Agora é entregar, entendeu? É por aí mais ou menos que eu vejo a diferença, a maior diferença. Aí, passando por aí é onde a gente tem essas dificuldades na educação nos dias de hoje, ao meu ver. Entendeu? Hoje você trabalha como personal, né? Também. Também, acumulo, como todo bom professor, você acumula algumas funções para poder sobreviver também. Aí entra a parte financeira do nosso país. Eu ia falar agora com ele, essa questão ele é seu personal, Sim. no caso. Né? Uhum. Como que começou esse contato com vocês? Por que você resolveu procurar um personal? Então, eu comecei a fazer academia já tem 2 anos, né? Aham. Então, por que mudou por que o pensamento de fazer algum tipo de exercício, né? Aham. Lembro que na época minha esposa sempre estava comentando comigo sobre a questão de alguns hábitos que eu estava tendo na hora de dormir, tipo, tinha dificuldade de dormir, e aí minha esposa sempre comentava alguma coisa ou outra, né? E aí também tinha amigos próximos que falavam, Thiago, sua respiração não tá legal, e a gente acaba não percebendo isso muito bem, né? Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu decidi por essas questões que eu acabei de comentar, e decidi, não, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a, primeiro, mudar a minha alimentação bem simples. Só diminuir algumas coisas, tiro doce, tiro um refrigerante ali, coisas simples ali a princípio. E você tinha né? disciplina? Sim. E aí, depois eu falei, agora eu preciso fazer uma academia. E aí foi quando eu fui para uma academia. E aí, logo depois, na academia, eu lembro que quando eu cheguei lá, o Ricardo não estava lá, ainda não tinha começado no mesmo horário. A gente não era do mesmo horário, enfim. E depois o Ricardo foi e a gente começou a... Se conheceu ali, né? Como ele como professor e eu como aluno. E aí eu comecei ali a ter algumas dificuldades inicialmente, super normal, né? Pedindo suporte. E aí eu percebi a preocupação que o Ricardo ali tinha comigo bem no começo, sabe? De fazer exercício correto, aquela preocupação de dar aquele suporte inicialmente para quem está começando, tentando mudar ali seu hábito de vida. E aí eu falei, aí eu pensei que eu precisava fazer algo mais. Então eu comecei a procurar ajuda profissionalmente, porque eu precisava de resultados. Porque assim, inicialmente comecei ali só mudando a alimentação, né? Também foi para parte de fazer algum tipo de... se movimentar, né? E aí eu falei, agora eu preciso fazer algo mais para continuar tendo resultado. E aí eu falei, lembrei do Ricardo ali inicialmente pelo suporte que ele me deu, né? Falei, Ricardo, eu preciso de um personal. Você pode ser meu personal? Ele falou, sim, com certeza. E foi quando começou ali, né, os primeiros momentos ali das aulas. A gente começou fazendo, acho que era 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, algo assim. E aí a gente já vai fazer 2 anos já, agora em novembro, né, que eu tô... Ricardo me acompanhando como personal e assim, tudo mudou. Posso falar em todos os sentidos, todos. Não tem nada que não mudou, nada. Eu vi umas fotos suas. Você tinha quantos quilos? Então, quando decidi fazer exatamente isso que eu falei, eu tinha em torno de 130 quilos, mais ou menos. 130 quilos, quando eu comecei a fazer algum tipo de exercício e mudar minha mente. E assim, o que eu pude perceber, assim, bem claro, bem simples, é que primeiro tudo começou na minha mente. Tive algumas pessoas ali que foram falando, mas precisou começar. Eu tive que mudar a chave na minha mente, sabe? Assim, chegou a hora, sabe? É agora. E aí eu sempre falo para as pessoas que estão próximas de mim, falo com o Ricardo que eu agora enxergo que é para a vida toda. Graças eu a vou Deus. estar ali, velhinho, e vou estar fazendo algum Legal. tipo de exercício, cuidando da alimentação, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E eu sempre tento também ajudar as pessoas que estão ao meu redor, e não tem como, né? Tipo, as pessoas próximas de mim hoje em dia, elas também mudaram o seu hábito, Você né? se reeducou. Sim, e o mais interessante é que sem eu perceber, porque não era o propósito, algumas pessoas próximas de mim, minha esposa já está fazendo academia, hoje já preocupado com a alimentação, aí já tem minha mãe, já tem minha sogra, já tem meu pai. Bom, né? O exemplo arrasta, né? Exatamente, É o que fala. e aí né? outras pessoas, e aí no meu trabalho, na época quando eu comecei, ninguém fazia academia, hoje eu estava, como é que eu falo, Ricardo? Já tem 4 funcionários lá que trabalham comigo, já fazendo academia, então assim, sem perceber, você vai fazendo. Mas você chega a comentar, assim, Sim, gente, vamos... e as pessoas também veem a mudança, né? As pessoas veem que todo dia, um certo horário eu saio, que eles sabem para onde que eu vou, né? Um certo horário eu saio. Eles me conheceram quando tive essa mudança do antes e depois, eles me conheceram. A maioria eles sabe. E fora que tem as redes sociais que consegue também, né? Vamos pesquisar aqui a vida do chefe, né? Quem era o chefe? Vamos pesquisar. E não tem como não. É o outro homem, né? Não tem como. Hoje você tem Trocaram quantos de quilos? chefe.
Hoje eu tenho 96 quilos. Quantos quilos a menos? Eram 130? 130? 34. Então são 34 quilos. Meu 34. Deus do céu. E uma coisa mais interessante que eu descobri, por mais que a gente acabe só pensando no quilos, né? Uma coisa que sempre Ricardo chamava minha atenção, e depois eu comecei a procurar especialistas também na área de alimentação. Eu falei, Thiago, o quilo não quer dizer muita coisa. É porque a gente a massa ganha magra, massa, né? músculo, exatamente. Então, quilo não quer dizer muita coisa. Não se baseia somente na balança, né? Mas é o primeiro momento ali que a gente tem ali como um parâmetro, né? Como um incentivo, né? Vou fazer uma pergunta que não sei se é pertinente, mas você precisou fazer alguma cirurgia, Nada, tirar alguma coisa? nada. Porque tem gente que tira excesso de pele, né? Precisa muitas vezes. Algumas vezes sim, né? Algumas vezes se faz necessário, mas o Thiago não foi necessário até o momento. Não, até o momento ainda não. Ainda não. Mas eu também não está na minha mente. E também eu não decidi ir para a linha de raciocínio de tomar alguma medicação, tipo, para emagrecer. Eu quis realmente fazer tudo muito uma questão de esforço saúde, né? mesmo, esforço próprio, sabe? Controle. Também não vou julgar quem faz isso, quem não faz, não é um propósito. Mas foi mesmo algo que eu decidi. Uma questão de saúde, né? Exatamente. Falando um pouquinho da questão de saúde mesmo aqui em Macaé. Vocês usam saúde pública de Macaé? Eu hoje não mais. Também Mas já usei. Não, mas no contexto geral vocês veem uma preocupação com essa questão da obesidade? Não sei se era o seu caso, se chegou a ser obesidade, mas você consegue perceber alguma educação, alguma coisa voltada nesse sentido? Olha, eu peço perdão por não perceber. É para falar tá? mesmo o que vocês... Eu não percebo. Porque é na deficiência que a gente acha aquilo que a gente precisa melhorar. Mas a obesidade, ela existe vários fatores para uma obesidade, né? Sim. A gente não pode falar que é só a falta da prática esportiva, a gente não pode falar que é só a má alimentação, né? Existem vários fatores. Algumas pessoas se faz necessário ter recurso ergogênico mesmo, né? De medicamento, para poder chegar ao seu objetivo. Cada caso é um caso, né? A gente trabalha com indivíduos, então a individualidade de cada um tem que ser respeitada, né? E o objetivo principal. Mas eu não vejo, né? Vou puxar a sardinha para o esporte. Eu não vejo um trabalho voltado para o esporte, para as pessoas que talvez não tenham condição de ir para uma academia, de pagar um personal. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A humanidade, ela cada vez mais tem confortos, né? Celular, iFood, alimentação, enfim, tem conforto, né? Quando eu era criança, eu tinha que levantar para trocar o canal da televisão no HFzinho. Hoje não precisa. Né? Hoje, pelo meu próprio celular, eu troco o canal e ao mesmo tempo, enfim, eu peço minha comida. Então, a humanidade tem conforto. Entretanto, onde que a humanidade hoje, já que não faz mais trabalho físico de levantar, correr e tal, aonde ela tem que gastar? Em algum momento ela tem que se dedicar. Eu falo isso muito com o Thiago. Tirar de 1 a 2 horas por dia. Aquele momento é igual o mesmo momento que você vai ao banheiro para tomar seu banho, o mesmo momento que você para almoçar, você tem que parar para atividade física. Até porque oxigena a mente. Isso é uma obrigação. Isso eu não vejo como algo facultativo, eu vejo isso como uma obrigação do ser humano. Se o ser humano quer ter saúde, ele tem que praticar atividade física. Mas, Ricardo, qual atividade física? Qual que você gosta? O que você gosta de fazer? É futebol? É futevôlei? É musculação? Mas eu gosto de futebol e tenho um problema, vai ter que fazer musculação. Então, assim, procure um profissional. Penso eu também que deveria ter profissionais auxiliando essas pessoas que às vezes não têm condição de o que fazer. Você gosta de futebol? Mas olha só, academia popular, você tem que fazer essa série aqui, fazer isso aí para fortalecer, para parar essa dor no joelho, para também o futebol dele ser prazeroso, para ele continuar jogando futebol mais tempo, o futebol, enfim. A prática esportiva, ela deveria estar inserida com mais ênfase, com mais... É uma questão de educação, isso, né? Aí. Prioridade, né? Prioridade. Eu não vejo mais hoje, né? Mas eu sei que lá na praça
O Washington Luiz tem aquela academia lá e eu já vi gente dando aula lá, mas não sei em quantos pontos aqui em Macaé tem mais e como que funciona. Lá na Serra tem um que colocaram lá na praça, mas eu também não vejo essa questão de incentivo. De incentivo. Isso que eu ia até perguntar para você, o que você, como professor, acha que falta para poder funcionar esse tipo de espaço, né? Aí eu vou puxar essa parte do esporte mais lá na escola, né? Escola é o começo da nossa vida para a fase adulta, né? Se dentro da escola, aí eu como professor de educação física já ouvi, eu acho que outros colegas já, mas é educação física, ou a professor de arte, né? Se dentro da escola a criança não aprende a valorizar o profissional de educação física e o esporte, ele vai valorizar somente na doença. É duro, mas é isso. Ele só vai valorizar quando ele for no médico e o médico dá uma sentença para ele, né? Óbvio que existem casos diferentes. Eu perguntei isso porque eu percebo assim também que de repente pode ter havido ali por parte do poder público colocar alguma coisa para poder ajudar o pessoal a se movimentar, mas né? Porque muita gente, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, mas não quer fazer um exercício, não tem academia. Lá na Serra é precária a academia. Hoje a gente tem uma em cada lugar, mas assim os horários também não são muito e fica acessíveis. Cheio, o horário de pico exatamente. Fica cheio. Então, eu percebi, não sei se aqui em Macaé foi a mesma intenção, perceber se vamos colocar, porque de alguma forma a pessoa se estiver caminhando, pode vir aqui, fazer alguma coisa, se tiver... Tudo é válido, tudo é válido. Mas eu penso muito vindo lá de trás a valorização do profissional de educação física. Isso precisa estar na criança, desde cedo. A prática esportiva como algo igual a gente ensina a criança a escovar dente. A gente ensina a criança que tem um horário do almoço. A gente ensina a criança que tem um horário de tomar banho. A gente tem que ensinar a criança que tem um horário da educação física. E não é facultativo. E não tem que ser facultativo. É porque não pesa... Você estava até falando a questão de nota. Sim, eu falei nota agora porque não pesa a nota no boletim, educação física. Acaba assim... acaba deixando de lado porque não é valorizado, enfim, não vamos entrar nesse mérito porque é chato eu como educador físico, como professor de educação física perceber a não valorização da nossa profissão, mas eu penso que tem que vir lá de baixo. Primeiro ponto, começo a fazer com que minhas crianças entendam isso, né? Segundo ponto, começo a auxiliar aí com esse projeto, com maquinário, com equipamentos em praças, etc., para poder essas pessoas que não têm condição, né? Porque abre acesso. Que aí abre acesso, entendeu? Então são duas vertentes, para quem já está em uma condição de sedentarismo, etc. Entretanto, uma coisa que eu acho muito importante, você ter aquele espaço e não ter um profissional de certa hora ali auxiliando, isso eu acho um desperdício também de equipamento. Porque esse profissional ele vai poder auxiliar, seja um profissional da prefeitura, enfim. Aí o poder público vai saber lidar com isso melhor do que qualquer coisa que eu venha falar aqui. Sim. Mas é necessário que esses espaços, seja igual tem na Lagoa, né, o espaço ali para um idoso, seja que for, alguém ali é como se fosse um sentinela ali para poder ajudar. Né? Um sentinela da saúde ali, para poder promover a saúde ao idoso que vai ali no horário, a uma criança que vai ali, acha interessante, começa a brincar, ele incentiva essa criança. Então, assim, o profissional ali é de extrema importância. Também é outra coisa que eu tenho certeza que poderia ser mudado, né? Não só colocar equipamento, mas sim colocar um profissional que venha dar uma orientação, dar um norte para essas pessoas que praticam essa atividade física ali naquele local, entendeu? Precisa, o profissional ele tem que estar ali também. Aí com isso ao longo do tempo vai melhorar muitas coisas. Eu tenho certeza que menos pessoas vai estar na condição em que o Thiago chegou pedindo a minha ajuda, meu auxílio. Foi bom, né? Você porque se o Thiago me permite falar, eu lembro quando o Thiago terminava de subir o vão de escada da academia que eu estava trabalhando, ele chegava ali ele parava um pouquinho, né, Thiago? Olhava para mim, aí eu de novo, aí parava assim, ó, olhava para mim, aí eu, Thiago, vamos lá? Bora? Aí, tal. Hoje, ele já, eu não preciso nem estar do lado do Thiago, o Thiago já sabe o que fazer. Ô, Thiago, sua motivação, maior motivação para poder começar
uma atividade física, reeducação alimentar, quem que estava ali perto de você que te motivou mais a fazer isso? Foi minha esposa e meus amigos próximos, assim, de cara. E algo que eu posso dizer com certeza, eu também coloquei isso como prioridade na minha vida. Porque eu sempre percebi, eu sempre sei na minha vida que tudo que eu coloco como prioridade, vai fazer, vai acontecer. E aí, quando eu falo sobre prioridade, eu comecei a pensar, caramba, eu trabalho de segunda a sexta, trabalho muito. Em que momento eu vou dar prioridade para a minha vida, para a minha saúde? Em que momento eu vou começar a fazer isso? E aí eu comecei a enxergar que, será que o valor que eu estou gastando para utilizar como academia, sei lá, personal, para cuidar da minha saúde e alimentação, será que isso vai impactar em que momento na minha vida? Até que ponto? Será que eu estou gastando dinheiro ou não? E eu comecei a mudar isso na minha mente. Se era sabe? Investimento ou era Gasto. Gasto, né? Eu comecei a mudar isso. E quando eu comecei a mudar isso na minha vida, não, para aí. Eu estou investindo em mim mesmo. Eu estou investindo na minha saúde, no meu bem-estar, no meu dia a dia, como eu acordo, como eu vou dormir, as coisas que eu preciso fazer. Eu estou investindo em mim mesmo. Então, tipo, hoje eu consigo enxergar isso de maneira muito tranquila, muito simples. E você gosta? Sim, eu gosto. Eu vou dizer pra você que tem dia que eu vou porque eu amo. Não, mas é exatamente ali, isso. Quem né? manda mensagem pra você de amanhã. É justamente por causa disso. Eu coloquei isso como prioridade. Tem dia que realmente a gente vai ali, né? Na força do ódio, mas eu tô aqui, entendeu? Eu preciso fazer. E eu, enxergando tudo isso, eu comecei a ver as coisas diferentes. E eu comecei a pensar, será que todo mês esse valor que eu tenho ali, né? Que eu estou colocando do meu orçamento mensal, da minha família, vai fazer falta em quê? Então... Tem que voltar pra família. Exatamente. Que é qualidade de vida. E tá voltando, né? Tipo, o próprio Ricardo brinca, né? Tipo, agora você pode jogar futebol com seu filho, né? Então, eu sou muito animado, todas as vezes quando eu preciso, vamos fazer isso? Vamos. E agora eu tenho mais saúde ainda, tenho mais disposição ainda, porque eu tenho eu sempre falo com minha esposa, né? Caramba, eu achava por exemplo, eu achava que eu era uma pessoa que tinha mobilidade. Uhum. Eu achava que eu era uma pessoa que tinha disposição, né? E, não, sinceramente, eu comecei a descobrir quando eu comecei a fazer as atividades físicas. Falei, eu não tenho isso, não tenho aquilo, tô descobrindo agora, né? Eu achava que eu sabia pular, eu achava que eu sabia correr. Eu achava simples, que eu é básico. Eu falei, caramba, não sei, tô aprendendo agora, né? E tudo isso a gente também vai se descobrindo, né? Vai se ter aquele momento de autodescobrimento, né? E assim, esteticamente, você gosta de se ver mais? Sim, com certeza. Como você trabalha com vendas, né? Tá sempre ali em destaque. Sim, com certeza. Como que é trabalhar com vendas aqui, Maca? Você trabalha na parte comercial. E como que é o comércio aqui em relação então, hoje eu trabalho muito voltado para a parte de empresas que trabalham no ramo de óleo e gás, na indústria de óleo e gás. Então, hoje eu posso dizer que todo o meu sustento, todo o meu crescimento profissional e financeiro, posso dizer assim, foi tudo voltado para a parte comercial. Quando eu decidi, é isso que eu quero fazer, né? Eu vim da área de compras e vou para a área de comercial. E quando fui para a área comercial, tudo mudou na minha vida financeiramente, né? Todas as coisas que eu conquistei, todas as coisas que hoje eu tenho, vêm da parte comercial. Porque realmente, hoje o mercado é muito carente. Muito carente. E eu consigo enxergar isso claramente, né? E em primeiro lugar, o atendimento. Nós somos carentes de atendimento. E eu consigo enxergar isso muito claro. Como que nós somos carentes. E aí quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que entende isso, e quando ela se coloca na posição de comercial, ela vai se colocar no lugar da pessoa. É sempre se colocar no lugar do outro. E aí eu consigo enxergar isso e consigo falar, eu estou aqui para dar o suporte para o meu cliente, sabe? Para aquela situação, eu preciso resolver, o meu cliente precisa do meu suporte. E aí eu começo a dar atenção para o cliente, e o cliente, caramba, essa pessoa é diferente, mas não é porque eu estou fazendo nada fora da curva, eu só estou dando atenção e prestando atendimento. Exatamente. Porque é isso que a gente quer hoje, a gente precisa de atendimento. Então hoje o meu trabalho, a parte comercial, eu não consigo me enxergar não fazendo mais outra coisa, a não ser continuar no que eu estou fazendo, entendeu? Tudo é venda, né?
Tudo é venda. Tudo né? é vendas, tudo é Eu vendas. aprendi isso no período que eu trabalhei em loja de varejo A gente também. se vende, né? Sim. A gente se vende. A Pra forma paquerar, o menino tá gostando da menina, que ele começa a se vender, começa, né, cuidar do seu marketing pessoal, ele começa a entender o que eu vou falar com ela, então assim, tudo é venda, né? Tudo. E a venda, ela é algo muito importante mesmo na sociedade. É que as pessoas, às vezes, Qual lugar que vocês mais gostam aqui em Macaé? Que eu mais gosto. Você falou da venda, vou chegar lá, porque ele falou também uma outra coisa. Tá joia. Lugar, quer falar, tia? Você? Pode falar. Só porque eu joguei pra você, eu ver se você fala. Sim, tá falando. É porque eu tenho vários lugares, né, em Macaé. Macaé, eu sou apaixonado por Macaé, mas assim, a Serra de Macaé é um lugar que me deslumbra. Eu cresci, né, indo pra Serra de Macaé. Hoje, com menos frequência, eu vou, né, às trilhas, andar, né, na mata, igual fazia com meu falecido pai. Quando criança, a gente andava muito, indo em cachoeiras na serra, né? Ele conhecia algumas, junto com meus tios. Mas a Serra de Macaé é um lugar que eu amo muito e que me traz uma certa paz também pela essa questão minha familiar mesmo, né? Crescido ali e tal. Isso dá certo. Então acaba, né? E aqui, mais pro lado da cidade, eu gosto muito da Praia dos Cavaleiros mesmo, né? Pecado, aquele pedaço ali, é gostoso de caminhar, de ir ver o mar, né? É um momento de refletir. Às vezes eu quero só descansar um pouquinho, vou pro mar, né? Aí em Bitiba, aí vale ressalva. Penso eu que em Bitiba ela tem que ser mais vista pelo poder público, né? Aquele quebra-mar ali, eu acho que tinha que ter uma ornamentação ali, sim. Eu acredito que ali tinha que... Eu vi um vídeo uma vez que me mandaram, né, lá em Búzios, parece que tem um local em que todo fim de tarde vem um artista local com um saxofone ou com violão, passa tocando. Por que não acontecer isso? Talvez ali na Bitiba, entendeu? Naqueles quebra-mar com um deckzinho direitinho, um artista local vindo com uma canoa de uma ponta a outra, tocando enquanto o sol se... Nossa. Sabe? Eu fico romantizando mais para Macaé. Né? Então penso que Imbitiba poderia ter essa questão mesmo gostando, tá? Não tô falando que eu não gosto da Imbitiba ali, mas as praias de Macaé, Imbitiba, acho que falta um pouquinho de cuidado, vamos colocar assim, para praia de Imbitiba, por exemplo, mas os Cavaleiros ali é um lugar também que eu gosto muito. Então eu fico, quero ver o mar, vou para onde? Hoje eu vou na Imbitiba. Bonito, né? Hoje eu vou lá para os Cavaleiros, enfim, eu vou para algum lugar, mas você vai me achar olhando o mar. Por que eu perguntei? Porque a gente estava falando da questão do investimento em você, que você falou, né? E eu acho que sair para outros lugares, conhecer o nosso lugar é um investimento. Mas tem essa questão também da educação física, de você saber medir o quanto que você está tirando, de repente, de um lugar, de uma coisa que você gosta de fazer, em relação financeiramente falando, para poder praticar, de repente, uma atividade física que para muitas pessoas não tem tanto prazer assim. E a ligação que eu queria fazer, qual a diferença que a gente vê hoje em dia? Por que existe a diferença da valorização hoje do profissional que está na academia em relação à valorização do profissional que está dando aula? Porque a gente vê um boom, né, de personal, de academias, mas o profissional que está no colégio, a gente não percebe o mesmo holofote. Por quê? É uma boa pergunta. Isso aí, é um tema bem legal. A gente vive muitos ciclos também, né? E eu penso que essa questão do estético hoje, aí não é errado você se preocupar com o estético, mas eu acho que esse boom do estético, de ter um corpo, vamos abrir aspas aí, mas um corpo mais apresentado, que muitas pessoas se sentem melhor daquela forma, visando mais o estético, eu acho que isso faz com que o profissional, né, dessa área ganhe já um ponto. Outro ponto também é a questão da saúde. As pessoas, elas não têm saúde hoje em dia, né? Elas estão voltando a reconquistar a saúde. Por que se preocupar tão tarde, né? Você tem educação desde a infância. E os médicos hoje, eu acho que os médicos
hoje indicam muito mais. É consequência, acho que, dessa facilidade que eu falei lá atrás. Hoje você tem uma alimentação rápida, né? Não é uma alimentação industrializada, né? E com isso você faz com que o profissional tenha que auxiliar nesse gasto energético, então a saúde, o médico orienta, tem que parar de comer industrializado e tem que fazer atividade física. A pessoa vai lá e se depara muitas vezes. O Thiago já falou que ele pensou em desistir antes, né? Antes ali, ele já estava pensando em não vir mais na academia, não ir mais. Foi onde aconteceu de eu entrar logo em seguida e eu batendo papo com ele e tal. Não, vamos lá que eu te ajudo. Quando você chegar, você vai direto em mim e me procura. Aí ele começou a me procurar. Então, assim, tem essa questão do profissional poder auxiliar essas pessoas, né? E fazer o bem para a saúde. Caso de vida ou morte, vamos colocar assim, né? Porque está adoecendo, né? E a questão da estética. São duas coisas que eu vejo a humanidade, a população muito mais preocupada do que o que você falou, professor da sala de aula, a educação. Cara, e eu tava... A educação hoje não é valorizada, então é uma prioridade, entendeu? Eles estão mudando a chave, mas não estão priorizando. É tão forte que tem Está esse forte. Concurso... Como que é o nome? Body... É uma competição esportiva, é bodybuilding. Isso. Cara, semana passada eu vi Foi semana passada que teve? Teve uma Mister Olímpia, retrasada. Que o Ramon ficou em 4º lugar. Isso reflete em quê na academia, gente? Quando você... Olha, sempre reflete, né? Toda prática esportiva, se a gente passar um tempo atrás, assim... Você já foi influenciado por isso? Com certeza. Influencia. Porque se a gente olhar um tempo atrás, era o CrossFit. Todo mundo queria fazer CrossFit. Hoje deu uma baixa. Hoje a galera do bodybuilding, eles estão cada vez mais trazendo mais adepto à prática esportiva, a uma atividade. E está tudo bem por isso. Sim. Está tudo bem. Agora, para viver aquela prática, para viver aquele esporte ali, existe preços a serem pagos. Você está disposto? Né? Mas influencia porque mostra imponência, mostra força, mostra poder. E nós queremos ter isso também de certa forma, sabe? Certeza. Então, o corpo da gente, quando ele está lapidado, né? E isso vem lá de trás, né? Todo mundo sempre mostrou. Um corpo sadio, a mente está sã. Então, a gente vê pessoas que às vezes saem de uma depressão, saem de problemas sérios mentais, porque ele apenas mudou e começou a praticar uma atividade física. É uma terapia. É uma terapia. Também. E você vê, aí quando eles aparecem em uma rede social, eles aparecem rindo, eles aparecem bem, né? Com aquele corpo bonito, esteticamente, seja homem, seja mulher. Não é uma cobrança muito grande? Sim. É uma cobrança. Entretanto, muita gente segue. Porque tem um risco também aí, né? Olha, o risco exige, é o que eu falei, tem que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Entendeu? O Thiago mesmo, eu converso muito, muito, muito abertamente com todos os alunos meus. E assim, quando a pessoa quer seguir essa linha de pensamento, eu oriento procurar um médico para que um médico veja qual a necessidade daquele indivíduo. Eu não... Por mais eu estudo, eu faço uma pós-graduação, eu procuro me especializar para entender o assunto, não para atuar. Eu não sou médico, tá? É a maneira que eu penso, que eu atuo, nada contra, do contrário. Então eu direciono as pessoas que querem utilizar esse meio, eu direciono para o médico. Mas existe um preço sim, entendeu? Existe um preço sim. Não tem colateral. Quem falou isso, eu quero que prove. Né? Eu falo, então prova, se não tem colateral, tudo bem, mas qual? Não tem nenhum? Né? Porque tem colateral, existe efeito sim, não é natural, é sintético. Sim. Entendeu? Mas, se é necessário, por exemplo, tem mulheres que têm essa necessidade de fazer uma reposição, Sim. Tem homens que têm necessidade, então é para fazer. Não é também para colocar como se fosse um crime, como se fosse algo de errado. Não tem nada de errado nisso. É com responsabilidade. É com responsabilidade. E você está disposto. Com a necessidade de cada um. E necessidade. E faz. Se vai te fazer bem, o médico orientou, o médico examinou você, viu todos os exames, faz. É importante fazer sim. É importante se cuidar. Mas, para fins estéticos,
Aí eu já fico naquela dúvida, será que vale a pena, será que não vale? Aí é com a pessoa mesmo, entendeu? Mas eles influenciam muito, eles trazem muitos praticantes de musculação, crianças, jovens, adolescentes hoje, querem seguir o que o Ramon pratica. O Ramon hoje todo mundo fala dele Saindo um pouco salas. do trabalho, o que vocês gostam de fazer na hora vaga? Você quando não é professor, o que você está fazendo? Você quando não é vendedor, o que você está fazendo? Como que é a rotina de vocês? Então, eu quando não estou vendendo, e nem estou na academia, né? Estou com minha família, né? Então eu gosto muito de estar com minha família, com meus amigos, eu gosto muito de passear, sair, divertir, viajar. Então eu sempre procuro os feriados prolongados, eu amo os feriados, entendeu? Adoro os feriados. Qual lugar que você viajou assim que você mais gostou? Eu gostei muito do Rio Grande do Sul, eu gosto muito daquela parte ali de Gramado, eu gosto muito mesmo. Eu gostei muito daquela parte ali. E também gostei muito de Caldas Novas, também é uma cidade muito boa, já fui lá. Só esse ano já fui 2 vezes, só esse ano. Então assim, eu gosto muito de estar passeando, se divertindo, de estar com a família, com meus amigos. Você é turista aqui em Macaé? Em Macaé? Não. Não precisa, você leva ele pra conhecer a serra. Desculpa. Mas é porque eu já conheço tudo, né? Conhece? 20 anos aqui, já conhece bastante coisa, né? Eu acho, né? Eu já conheço. Mas não que eu não saia, não que eu não vou passear, não é isso, mas acho que a única coisa que eu preciso melhorar o conhecimento é Sana. Preciso ir lá. Agora com a nova estrada ali, né? Eu tava pensando nisso essa semana, eu preciso agora ir no Sana, né? Que falta isso. E você, hoje eu estou em dificuldade em praticar atividade de lazer, né, Thiago? Eles me cobram isso. Porque eu tô parando agora, vou finalizar, né? Esse momento meu de transição, né? Eu sempre atuei na área de educação, né? Educação física para licenciatura. E hoje eu tô querendo ir mais para a área de bacharel, foi onde, né, eu comecei a trabalhar, encontrei o Thiago. Tem 4 anos mais ou menos que eu tô nesse ritmo em conciliando 2 tipos de trabalho, escola e personal. Então, eu para ano que vem, eu pretendo cada vez mais largar um pouquinho, sair um pouquinho da educação e ir mais para a área de personal. Porque com 2 trabalhos, eu vou ser muito sincero, eu fico devendo. Que a vida dele é só trabalho. Eu fico devendo, eu fico em débito comigo mesmo. Né? Mas assim, há um tempo atrás, vamos falar, eu sempre amei muito pescaria sempre foi um hobby. Ir para a ilha, né, de Macaé, fui muito para a ilha já, com meu tio. Jogar o futebol, tradicional futebol aqui no nosso país, né, país do futebol, então não tem como falar que eu não gostava de jogar bola, sempre gostei. E a praia, né, eram coisas que eu sempre fiz muito. Gosto de fazer, né? São coisas que eu sempre gostei de fazer. E a praia, a região serrana eu já gostei muito mais. Hoje eu vou mais para visitar os parentes, os amigos, etc. Né? Porque eu já fui muito mais na região serrana quando era mais novo. É isso. Parque de exposição aqui, vocês costumam ir? Gostam? Sempre. Eventos culturais daqui de Macaé? Sempre. Eu gosto muito de parque de exposição. Eu fico ali contando, né? Esperando ali as festas, porque eu gosto muito de me divertir, sabe? Então eu gosto de ir no parque de exposição. Gente, como é que tá a expectativa pro Natal? Porque ano passado a gente teve aquele... Foi fantástico, né? Não foi legal? Foi lindo. Legal. Tá de parabéns os organizadores. Estão de parabéns. Eu não sei quem foram, né, as pessoas, mas foi... Acredito que atendeu a expectativa do que a gente sempre quis para Macaé, né? Eu acho que é dali, e o próximo aquilo dali é que os macaenses precisam e merecem mesmo. É investimento, né? Isso é que a cidade precisa de investimento. E a cidade ficou cheia, as áreas, né? A cidade ficou cheia naquele período. Ficou cheia, fomenta um pouco o turismo, né? Isso aí. Ser turista? Não, né? Já falou que não... Hoje eu não estou, mas eu sempre gostei muito das coisas de Macaé, assim. O meu momento hoje não, mas eu sempre gostei. Mas sempre gostei e sempre fui muito, igual essa deixazinha para falar da Embitiba e tal, sempre fui muito crítico, sabe? Eu sempre achei, Macaé podia ter isso. Macaé podia ter... Eu sempre fui muito crítico, sempre achei que Macaé pode mais. O que você mudaria? Na educação? Já que você é professor? Que responsabilidade.
Na educação, a gente precisa fazer campanhas, né? A gente precisa valorizar cada vez mais os nossos profissionais. Né? Eu penso também que o poder público também estar na escola, isso traz uma grandiosidade para as crianças também, com eventos esportivos. Os jogos, eu sempre vi jogos estudantis como algo de muita importância. Eu vou puxar para o meu lado sempre, isso aí não tem jeito. Né? E jogos estudantis não é só o futebol, caráter, né? Não é só o futsal, não é só o futebol, não é só o basquete, não. É o xadrez, a dama, enfim. Então, assim, eu penso que os jogos estudantis, ele tinha que voltar na nossa cidade. Né? Se acontece, tinha que ser pelo menos divulgado, então, porque eu desconheço, posso estar falando algo que aconteça e eu esteja falando besteira. Mas voltado, e principalmente voltado para nossas crianças, né, que mais necessitam, que é onde a gente tinha, que era o atletismo, a gente tinha aquele encontro das crianças da Serra, das crianças do aeroporto, de todos os locais iam. Eu lembro, e isso ficou tão marcado na minha memória, não lembro quem era o prefeito na época. Eu lembro que teve um jogo estudantil que reuniu todas as escolas, todas, bacana, seja né? Pública ou privada. Que bacana. E a gente via, porque o professor ele sempre levava essa discussão para a gente entender. E a gente via a diferença, como que era importante a prática esportiva. Por exemplo, escola pública não tem natação. E o quão as crianças da rede privada ganhando. Escola pública tinha atletismo. E quanto a gente da escola pública ganhamos ali no Forte Marechal Hermes. Então, assim, e isso criou uma integração, né? E um conhecimento um pouco do mundo. Né? Eu conheci um pouco do mundo de umas crianças que eu não traz tinha noção. equidade, né? Porque então, você mostra ali que, independente de onde você está estudando, é todo mundo igual, né? Exatamente. Então, assim, eu hoje... Vamos lá, Ricardo, o que você mudaria? Como que eu posso valorizar meus profissionais? Valorizar meus professores. Eu penso que o professor tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado. Né? Não gosto que o professor seja desacatado. Né? E praticasse mais esporte, fazer mais jogos em integração. Né? E de uma forma que eu sempre pensei que Macaé tinha que ter um circuito esportivo. Sabe? De tempo em tempo, de 2 meses... Fest Triathlon Macaé, uma competição de triatlon em que todas as pessoas de Macaé fossem competir um triatlon. Corrida, sei lá o que, Macaé, campeonato, mas de uma maneira que estivesse no nosso calendário mesmo, sabe? O esporte muda a vida, né? Porque o esporte ele vai mudar. Essas crianças, quando ela vai competir, aí eu lembro o prefeito dessa época, que foi o saudoso Silvio Lopes. Eu lembro que quando a gente volta de uma competição do Rio, ele foi visitar a gente. Eu me senti assim, caramba, o prefeito veio ver a gente. O prefeito veio ver a gente, sabe? E o Iris usou muito isso. O professor Iris usou muito, tá vendo a importância do você ir, do você... Então, assim, aí por mais que eu tinha uma certa dificuldade nos estudos, eu me esforçava. Por quê? Porque eu tive uma visita de uma pessoa importante, né, de Macaé. Ele foi lá, ele foi lá na escola me ver. Né? Não só eu, lógico, os outros alunos que foram representar Macaé nesse ano. Né? Mas Josiane, Tanelli, Renata, né, que hoje é professora também de educação física. Então ele também foi ver as outras crianças, não foi só o Ricardo, mas o Ricardo estava inserido nesse grupo que ele foi lá visitar, né, e lá na nossa escola, lá no Cláudio Moacir. Então isso é muito importante. Então isso traz uma humanidade. Isso. E boa parte dessas crianças que tem muita energia, vamos colocar dessa forma, né? Eu tenho certeza que o esporte vai ajudar se você colocar o esporte junto com a educação. Né? Colocar eles sentadinhos somente ali, eles não vão entender muito bem, eles precisam ter gastar energia. Uma troca, né? De gastar energia e depois estar mais tranquilo em uma sala de aula, entender quais são os momentos, momento de brincar, momento de falar um pouco mais sério. Agora eu estou na sala de aula, agora não é hora, daqui a pouco eu vou para a quadra, aí eu me extravaso, aí eu brinco, aí é mais energia, né? Eu penso que é por aí. Então investir no esporte teria uma mudança muito grande.
valorizar o professor e investir nos esportes. Jogos estudantis para já. Estamos acabando, gente. Tá joia. Passou muito rápido, né? É. A gente podia fazer uma segunda parte depois. Obrigado você por participar, por trazer um pouquinho da sua vida, sua experiência, sua mudança de vida, Ricardo, trazer sua experiência também, sua visão, Joia. não só do seu trabalho, mas dessas questões de políticas públicas. Sigam o Ricardo. Ele é um excelente professor, vai ajudar vocês no que vocês precisarem. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que alcance outras pessoas e gere valor, né, de alguma forma para alguém, conhecimento. Com certeza. Vocês podem, por favor, deixar, né, o @ de vocês para que as pessoas consigam acessar as redes sociais. Podem falar. Vamos lá, o meu @ é personal Ricardo _. E o meu é @Thiago Coelho Sud. Gente, o Thiago tem uma história de transformação incrível. Vale a pena lá assistir. Entre lá no perfil dele para conhecer e do Ricardo também. Isso aí. Precisando de um profissional, né, Ricardo? Pode chamar, com certeza. Pode chamar. É isso aí, até a próxima. Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé.